A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. E hoje vamos iniciar os estudos de um novo trimestre. Vamos iniciar o segundo trimestre de 2024 aqui na classe dos adultos. Nesse trimestre, queridos, vamos estudar o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. A caminhada cristã, queridos, inicia com o novo nascimento, obra aí efetuada pelo Espírito Santo mediante o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. A conclusão dessa obra se dará por ocasião da glorificação final dos santos, ou seja, a ocasião em que receberemos um corpo glorioso, semelhante ao do Senhor Jesus, quando apareceu aos discípulos após ressurreto. Portanto, nesse trimestre, nós estudaremos o início e o final dessa caminhada, mas também o meio dessa jornada com Cristo. Do início ao final da caminhada cristã, há um meio que se mostra um desafio. Para nos auxiliar, queridos, nesse estudo, nós contaremos aí com o pastor Osiel Gomes, que é líder da Assembleia de Deus em Tirirical, no Maranhão, doutorando em teologia, conferencista e autor de várias obras publicadas pela CPAD. Então, o pastor Osiel Gomes será aí o comentarista deste trimestre. E para dar início aos nossos estudos deste segundo trimestre, a lição de número 1, que tem por data 7 de abril de 2024, tem como título O Início da Caminhada. Então nós vamos iniciar um novo trimestre, né? E esta primeira aula, queridos, é uma introdução que situará aí o aluno a respeito do que ele estudará durante aí todo o trimestre. Então nesta primeira aula, queridos, nós temos aí o propósito de compreender o início de nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e o estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. E, finalmente, mostraremos aí a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. Então eu quero te convidar, meu querido irmão e minha querida irmã, acompanhe a nossa leitura diária desta semana, que é uma preparação para a lição que nós vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início à leitura diária de segunda-feira, 1º de abril de 2024, tem como título A Nova Vida com Cristo por meio do Espírito. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 2, e também no capítulo 12, versículo 2, que diz assim: Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Capítulo 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, nenhum ser humano é capaz de, por seus esforços e méritos, agradar a Deus e ser salvo, perfeito e inculpável diante do Deus vivo e verdadeiro. Nenhuma religião ou prática religiosa pode fazer qualquer pessoa viver uma vida que agrada ao Senhor. Todo ser humano, queridos, já nasce morto em seus delitos e pecados. Todo ser humano nasce com uma natureza pecaminosa e isto o inclina a praticar pecados por pensamentos, palavras e atos, sendo também omisso para praticar o bem, o que não deixa de ser um pecado. O ser humano, queridos, é um pecador e por isso pratica o pecado. Nada que façamos, práticas de culto, boas ações, esforços para merecer ser abençoado, são aceitáveis ao Deus Santo, pois nada disso transforma a natureza pecaminosa. A única maneira de ser transformado é pelo poder da graça de Deus em Cristo. Jesus, o homem perfeito, nunca pecou. Ofereceu a si mesmo como cordeiro imaculado inocente,
foi crucificado por nossos pecados e ressuscitou para nossa salvação. Assim, queridos, todo o preço do pecado foi pago na cruz, e seu sacrifício foi aceito como algo definitivo para que os pecadores se aproximem e sejam aceitos por Deus. Deus realiza uma obra no coração e na natureza humana pelo Espírito Santo, concedendo um novo nascimento quando a pessoa confessa sua fé em Cristo Jesus como o Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos, crê e decide render-se totalmente a Cristo como Senhor de sua vida. Exponencial é que a pessoa recebe um novo coração, uma nova vida, é uma nova criação, recebe o selo, o batismo do Espírito Santo, recebe a nova semente da vida eterna, é reconciliado com Deus, entra na vida abundante, passa a ser do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, torna-se raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é revestido do poder do Espírito Santo, proclamar as virtudes do Senhor Jesus em todas as nações a partir do lugar onde que reside. A nova vida em Cristo, o andar no Espírito, viver cheio do Espírito, será manifesto por meio do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Portanto, queridos, quem nasceu de novo e recebeu a nova natureza de Deus, manifestará o fruto do Espírito e buscará aí uma vida de constante crescimento espiritual. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.